Convido o distinto rádio ouvinte a abrir a palavra de Deus em Romanos 5:12. Assim lemos: Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Amigo ouvinte, a pergunta que os racionalistas colocariam para nós é a seguinte: que Deus é esse que tem a morte como todo o seu espectro de sofrimento e angústia dentro dos seus planos? Amigo ouvinte, aqueles que buscam no exercício da razão a fundamentação para suas convicções, atitudes, questionam os portadores da fé sobre um ser superior, sobre que justificaria, ou melhor, que justificativa teriam para explicar a atuação desse Deus, que é um Deus de amor e de justiça, na administração que faz o seu único e exclusivo critério da chegada da morte para suas criaturas como consequência direta do pecado. Realmente, quando vemos o que acontece no mundo, com a escalada da violência, da corrupção, das enfermidades, ceifando indiferentemente vidas jovens, velhas e futurosas, boas e más, dignas e indignas, o ser humano é levado a indagar-se sobre o porquê de tais ocorrências. Quando tais calamidades atingem ao velho homem, ao homem mau, ou a uma vida indígena, nós nos satisfazemos com a explicação simples e corriqueira de que tinha que ser assim, numa reação quase que instintiva. Afinal, aquela pessoa já tinha vivido bastante, estava na sua hora de partir, ou simplesmente recebeu a consequência de seus atos ou de suas atitudes indevidas. No caso do ímpio, quando sua vida ceifada prematuramente, concluímos que o ímpio em seu caminho perecerá. Então, por isso teve a vida ceifada prematuramente. Agora, quando tais problemas ocorrem na criança, no adolescente ou jovem, ou colhem uma vida produtiva ou plena de bondade e compreensão, nós nos interrogamos e ficamos sem saber como entender o porquê de tais situações. Sem dúvida, amigo ouvinte, a discussão de um assunto como este nos envia a um terreno onde, na maioria das vezes, a explicação inteligente e lógica tem que ser complementada pelo argumento indispensável da fé em Cristo. O complexo emocional do homem, que iguala a todos, sejam eles crentes ou não, exige que, além de justificativas razoáveis e claras a respeito de determinados temas, haja também em seu interior uma adequada carga de expectativa, esperança, crença, confiança ou qualquer outro nome que queiramos dar a este componente espiritual da vida, para que possamos aceitar e conviver madura e positivamente com os eventos negativos que cercam a vida humana, onde a morte é o mais grave e definitivo deles. No Sermão do Monte, Jesus nos ajuda a entender esse grande mistério quando diz ao povo espalhado pelas colinas que circundavam a cidade de Cafarnaum, no início do seu ministério na Galileia, ele disse que o Senhor faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos, Mateus 5:45. Isso numa demonstração inequívoca de que a vida humana, com todo o seu sofrimento, sejam eles quais forem, de lágrimas,
bênçãos ou percalços, acertos ou erros, alegrias ou tristezas, sofrimentos ou bem-estar, não estamos escapos de turbulências nessa vida aqui nesse mundo. Por mais difícil que seja compreender isso em função de nossa limitação humana, que não nos permite alcançar os ilimitados propósitos de um Deus soberano, devemos lembrar, no entanto, que sempre foi assim, desde quando nossos pais pecaram. As inúmeras tentativas dos fariseus e demais grupos inimigos de Cristo, no objetivo de envolvê-lo com suas perguntas e criar problemas para a sua obra, se transformaram em bênção para nós hoje em dia. À medida que as respostas do Mestre amado nos proporcionam subsídios valiosos para o melhor entendimento de nossa fé. Assim foi por ocasião do questionamento que lhe fizeram a respeito do divórcio, na intenção de colocá-lo contra a lei de Moisés. Diante da evidente contradição entre o propósito de Deus para a união conjugal e a permissão estabelecida na lei por Moisés do divórcio, disse-lhes ainda: pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19, verso 8. Isso mostra que o Senhor Jesus não concordava com o divórcio, porque sabemos que Deus odeia o divórcio. Esta resposta é entendida no contexto global, que abrange e não particularizada apenas ao tema do divórcio, nos explica muitas coisas que, a uma primeira vista, podem nos parecer insolúveis ou inexplicáveis sobre a presença do Deus Criador no mundo por Ele criado e na vida de sua criatura. A grande verdade que ressalta de tudo isso é que nós não temos a menor capacidade de imaginar sequer delinear o que seria o mundo criado por Deus sem a figura do pecado. Foi o pecado que separou o homem de Deus. Antes da desobediência, simbolizada na escolha do homem pelo fruto proibido, o único fruto do qual não podia valer-se para seu alimento, não há nenhuma menção na Bíblia de dor ou angústia, de sofrimento ou tristeza, de morte ou qualquer outra coisa. Todos os componentes que vão se agregando ao mundo por sua interveniência direta e criativa, conforme descrito nos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, são positivos e objetivam claramente o bem-estar autêntico e a fidelidade, ou melhor, a felicidade responsável da criatura por Deus, especialmente o homem, que é a coroa da criação de Deus. Sabemos que inveja, ambição, dissensão familiar, divórcios, irmãos contra irmão, pais contra filhos, filhos contra pais, conflito de gerações, destruição do lar, são fatos aos quais nos acostumamos, mas no princípio não era assim. Competição exagerada, rivalidade, luta entre classes sociais, discriminação racial, preconceitos raciais, tratamento diferenciado com minorias, xenofobia são sentimentos que compõem o nosso dia a dia, mas no princípio não foi assim. Sensualidade exagerada, libidinagem escandalosa, erotismo exacerbado, pornografia desenfreada, imoralidade crescente,
São situações que nos envolvem e viciam, mas no princípio não era dessa forma. Miséria, fome, ausência de recursos mínimos de vida, sujeira, promiscuidade, lixo, grupos de extermínios e todo o seu caudal de consequências negativas, hoje são comuns em todas as grandes cidades do mundo. São retratos de uma realidade social à qual nos acostumamos, infelizmente, aprendemos a conviver, não é verdade? Mas no princípio não foi assim. Roubo, furto, apropriação indébita, corrupção generalizada, a lei do mais forte ou do mais malandro, os assaltos, os sequestros, os assassinatos, os estupros, são páginas tristes na vida comum de qualquer cidadão hoje. Dá tristeza ouvir os telejornais à noite na televisão. Atentados, guerras, bombas, gases lacrimogêneos, revoluções, tanques, aviões de combate, mísseis atômicos, a escalada louca da violência no nosso país e no mundo. Tudo isso constitui o arsenal bélico da humanidade. Nos dias de Noé, não era também diferente. E são ocorrências que não mais nos espantam, tal a frequência com que acontecem. Poder comercial, marketing agressivo, força do maior, do mais forte, aliás, os interesses delituosamente protegidos, os lobbies, o lucro prevalecendo ante a ecologia e a melhor distribuição de renda são argumentos considerados lógicos e naturais nos nossos dias. A resposta de Jesus Cristo nos transporta então claramente para a constatação de que nada existiria dessa forma como nós conhecemos se o homem não tivesse se afastado de Deus. Mas foi pela dureza dos corações humanos que o mundo todo jaz no maligno e que o mundo em seu pecado de mal vai a pior. A opção feita pelo homem de desfazer a única restrição do Senhor lá no Éden: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comerdes certamente morrerás. Isso foi a causa degeneradora de todo um equilíbrio responsável e perfeito que evoluiria do paraíso bíblico a páramos inimagináveis para nós, posto que aqueles que abandonam o mundo e o pecado gozarão das delícias dos postos celestiais. Tudo isso que vemos em nossos dias são sinais de que breve Jesus voltará e de que sua volta é algo que ameaça acontecer em breve, ou que está em via de efetização imediata. Que Deus, o Senhor, nos ajude para que possamos deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe. Amém.